Fala meus queridos, tudo tranquilo, tudo beleza? Felipe Pena aqui. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar tudo sobre quadrados, então toda a teoria que você precisa saber para se dar bem no seu vestibular ou no seu concurso público, beleza? Então eu deixei aqui em tópicos tudo que a gente vai abordar nessa videoaula e o melhor de tudo é que eu trouxe também alguns exercícios para a gente fixar os conteúdos que nós aprendemos, beleza? Então não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a chegar à nossa meta de 5.000 inscritos, tranquilo? Então hoje a gente vai aprender sobre área, perímetro, diagonal, soma dos ângulos internos e também o número de diagonais de um quadrado, tranquilo? Então eu vou começar aqui desenhando um quadrado para vocês. E é muito importante a gente lembrar que um quadrado, todas as medidas dos lados desse quadrado são iguais. Então, para explicar esses conceitos, eu vou chamar o lado de L. Então, aqui é L, L, L e L. Então, primeira coisa, quando você vê perímetro, você já tem que pensar no contorno de alguma coisa. Então, vamos supor que isso aqui é um terreno que você vai construir a sua casa. E você quer cercar esse terreno para que ninguém invada. Então, você vai ter que cercar aqui o perímetro desse seu terreno. Então, esse perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, vai ser L mais L mais L mais L, que é igual a 4L. Então, por exemplo, se o lado desse quadrado medir 2 centímetros, o perímetro vai ser 4 vezes 2 centímetros. Você vai precisar de 8 centímetros de cerca aí para você conseguir cercar o seu terreno. Agora, quando a gente fala de área, a gente pensa em tudo isso daqui que está dentro do seu terreno. Então, por exemplo, tudo que você pode construir nesse terreno. Como que a gente calcula a área de um quadrado? A gente faz lado vezes lado. Então, lado vezes lado. Potências de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, então é só fazer lado ao quadrado. Então, voltando, se a gente tem um quadrado de lado 3, por exemplo, a área vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Agora, para te explicar a diagonal, você tem que entender o seguinte. Para calcular a medida dessa diagonal, a gente tem que lembrar um pouco sobre Pitágoras, beleza? Então, observe que aqui a gente formou um triângulo retângulo. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Aqui é L, L e aqui é a nossa diagonal que a gente quer descobrir. Então, o que a gente vai fazer? Se nós temos, por exemplo, as medidas dos lados desse quadrado, né? A gente tem a medida desse cateto e desse cateto aqui. Então, a gente vai descobrir a medida da hipotenusa fazendo Pitágoras. Então, como que fica? Fica D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, nós temos que D ao quadrado é 2L ao quadrado. A gente vai tirar a raiz aqui, beleza? Então, vai ficar que a diagonal a gente calcula fazendo L, raiz de 2. Então, aqui nós temos já o perímetro, a área, a diagonal, e agora a gente vai ver tanto a soma dos ângulos internos e também o número de diagonais de um quadrado, beleza? Então, nós temos a formulinha para saber a quantidade, né, a soma dos ângulos internos de polígonos, que é a seguinte. Vai ser n menos 2 vezes 180. Então, vai ficar assim, ó. A soma dos ângulos internos, que a gente vai chamar de SI, é n menos 2 vezes 180. Onde esse n aqui significa o número de lados. Então, como no nosso quadrado a gente tem 4 lados, a soma dos ângulos internos vai ser 4 menos 2 vezes 180, que dá 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos é 360 graus. Beleza. Agora, para calcular o número de diagonais, o que a gente faz? A gente vai calcular o seguinte. O número de diagonais é diagonais aqui vai ser n vezes n menos 3
dividido por 2. Então, como no quadrado nós temos 4 lados, igual eu disse anteriormente, vai ficar 4 vezes 4 menos 3, dividido por 2. 4 vezes 1, que é 4, dividido por 2, que é 2 diagonais. Beleza? Então, aqui nesse slide você já aprendeu a área, o perímetro, como calcular a diagonal, a medida da diagonal de um quadrado, soma dos ângulos internos e quantidade de diagonais. Agora a gente vai aprender a botar em prática aqui esses conteúdos fazendo 3 exercícios que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Então, o primeiro exercício é o seguinte: assinale a medida do lado de um quadrado, sabendo que o número que representa seu perímetro é o mesmo que representa a sua área. Então, bora, sempre para resolver questões de geometria, eu gosto de desenhar aqui e fazer as anotações. Então, vamos supor aqui esse quadrado que eu estou desenhando aqui para vocês, e ele falou que a medida do perímetro é igual à área. Então, nós temos aqui lado, lado, lado e lado. O perímetro, então achar tudo aqui certinho, o perímetro é 4L, então a soma dos lados. Já a área é lado vezes lado, que é L ao quadrado. Como ele falou que eles têm a mesma medida, então o que a gente vai fazer? A gente vai igualar isso daqui. Então fica como? Nós temos aqui, então, igualando, vai ficar aqui 4L é igual a L ao quadrado. Então agora a gente tem que resolver uma equação do segundo grau. Então fica como? L ao quadrado menos 4L é igual a zero. Para resolver essa equação, a gente vai utilizar a evidência, beleza? Então, observe o seguinte, ó. O L ao quadrado a gente pode escrever assim, ó. L vezes L, certo? Menos 4L é igual a zero. Por que eu fiz isso? Para você observar que nós temos L nos dois termos. Então, a gente vai aplicar a evidência. Então, vai ficar L. Sobrou o que ali sem estar grifado? O L menos 4 é igual a zero. Então, nós temos aqui uma multiplicação que resulta em zero. Então, para que essa multiplicação dê zero, ou esse L é igual a zero, ou então aqui L igual a zero, ou o L menos 4 é igual a zero. Então, ou a medida do lado desse quadrado é zero, ou essa medida do lado é 4. Como nós, com toda certeza, não temos quadrados de zero de lado, a resposta correta é 4. Então, aqui o nosso quadrado tem 4 unidades de comprimento, beleza? Agora, bora para o exercício 2 do nosso vídeo. Qual o perímetro de um quadrado que possui uma das diagonais medindo a raiz quadrada de 72? Então, voltando aqui, a gente tem que lembrar que a diagonal, a partir de Pitágoras, que a gente fez no começo da aula, é igual a L raiz de 2, beleza? Então, aqui, a nossa diagonal é L raiz de 2. Como ele disse que a diagonal é raiz quadrada de 72, a gente vai substituir aqui raiz quadrada de 72. Então, fica dessa forma aqui. Beleza. A gente passa o raiz de 2 dividindo e a gente tem que racionalizar isso daqui. Beleza. Então, vai ficar o seguinte. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar aqui 2. E aqui, raiz de 72 vezes raiz de 2, a gente pode juntar numa raiz só, que é a multiplicação. Então, 72 vezes 2, 2 vezes 2, 4, beleza. E 2 vezes 7, 14. Então, aqui é 144. Raiz de 144 é 12, dividido por 2, que é 6 centímetros. Só que aqui a gente tem uma pegadinha, beleza? Se você assinalasse ali a alternativa E, 6 centímetros, você iria errar a questão, porque ele não quer aqui a medida, né, do lado, e sim o perímetro. Então, nós temos 6 centímetros aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nós temos
6 mais 6, 12. 18, 24. Alternativa A. Beleza? Agora bora para o último exercício do vídeo de hoje. Se você está curtindo, está sendo útil para você, não se esqueça de deixar aquele like maroto e de se inscrever aqui no nosso canal. Bora então pro exercício número 3. Em um quadrado, se o comprimento do lado dobrar, o que acontece com a área? Então, eu sempre trago esse exercício quando eu estou trabalhando com quadrados, porque na intuição, os estudantes acabam assinalando a alternativa A, e não é ela, beleza? Por quê? Qual que é a forma mais rápida de resolver essa questão aqui? É você adotar valores aqui para o lado desse quadrado. Então, beleza. Se eu vou dobrar, então eu vou adotar primeiro um quadrado de lado 1, depois eu adoto um quadrado de lado 2, já que vai dobrar. Então aqui nós temos 1 centímetro, por exemplo, e 1 centímetro. Para calcular a área disso aqui, então tudo que tem aqui dentro, a gente faz base vezes altura, né? Lado vezes lado, vai dar de área 1 centímetro quadrado. Agora, quando a gente dobra aqui, vai ficar o seguinte. Nós temos 2 vezes 2, que vai dar 4 centímetros quadrados. Então, foi de 1 para 4. Então, o que aconteceu aqui com a sua área? A sua área quadruplicou, beleza? Qual que é a outra forma de fazer isso aqui? Chamando de x. Então, aqui vai ser x e aqui vai ser x. Quando a gente dobra, fica 2x. Então, a área desse daqui ficaria x ao quadrado e a área desse outro 4x ao quadrado. Para você saber se dobrou ou quadruplicou e assim vai, você divide um pelo outro. Então, ficaria 4x quadrado dividido por x quadrado, corta, corta. Então, quadruplicou, beleza? Então, se você curtiu, não se esqueça de deixar o like. Se você ficou com qualquer dúvida em qualquer parte do vídeo de hoje, não se esqueça também de deixar um comentário aqui com a sua dúvida, que eu estou lendo o comentário de todo mundo e sempre respondendo. Tranquilo? E vou deixar aqui no canto esquerdo também a nossa playlist de geometria plana para você estudar mais sobre o assunto. Valeu e até a próxima.